Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, para mais nada presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Verso 14. Vós sois a luz do mundo. Apenas a parte A do versículo. Meus irmãos, estamos diante de um versículo que ora acabamos de ler, que Jesus certamente está em mais um dos seus ensinamentos, que ele estava ensinando os seus discípulos acerca do quê? Acerca do sal. Para quem não sabe, o sal, ou para quem é mais experiente, mais velho, eu quero abrir aqui um parênteses para dizer para alguém aqui nesta noite: o sal, ele é algo que faz a diferença. Porque antigamente, se você matasse um animal e tirasse daquele animal a carne, para quem não tinha geladeira em sua casa, ele pegava o sal, colocava na carne para que a carne viesse a ficar em um estado de conservação. Ou seja, o sal naquela época fazia a diferença. O sal naquela época de Jesus era algo valioso, era algo que fazia a sua diferença. Por quê? E por que Jesus ele vai dizer para os seus discípulos: vós sois o sal da terra? Por quê? Se você, meu irmão, é o sal da terra, você tem que fazer a diferença nessa terra. Se você é sal, se você é servo, se você se considera crente, você tem que fazer a diferença. Apóstolo Paulo ele vai dizer assim, que a vossa palavra, que andai em sabedoria com todos, e a vossa palavra seja temperada com sal. Você, independente do lugar onde você estiver, você tem que apresentar diante do homem um bom testemunho. Porque o seu testemunho, ele vale mais do que 10.000 palavras que saem da sua boca. É o testemunho que conta. Se você é sal, faça a diferença. Se você é luz, você tem que afastar daquilo que é treva. Eita Afastar glória! daquilo que te leva para o caminho errado. Amém. Lá no livro de Gênesis, quando Deus estava criando tudo, no capítulo 1, no verso 4, algo me chama muita atenção, porque Deus ele vai criar a terra. E quando Deus cria a terra, ele vai criar os luminares. Deus cria a luz. E ali no versículo 4, Deus vai fazer separação entre quê? A luz e as trevas. Luz, treva. Deus vai fazer a separação da luz e as trevas. Por que Deus vai fazer separação da luz e as trevas? Porque o que é luz anda para cá, treva para lá. Não pode se unir. Porque o que é do mundo, o que é de Deus. Apóstolo Tiago diz, Apóstolo Tiago ele vai dizer, meu Deus do céu, é mistério demais. Ele vai dizer desta forma: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ou seja, se você é sal nessa terra, você tem que fazer a diferença. Você tem que andar na postura, você tem que andar na posição. Sempre quando Deus ele vai chamar um profeta, pode observar, é Bíblia. Quando Deus chama Jonas para ir pregar em Nínive, no Jonas capítulo 1, verso 2, Deus vai dizer dessa forma: levanta-te e vai. Levanta-te e vai. Se você quer ser algo nesta terra, você tem que se colocar na posição. Você tem que se levantar. Você nunca vai ver Deus mandar você ir para depois você se levantar. Você tem que se levantar, se colocar na posição de servo e ir. Quer pregar o evangelho? Vai. Mas coloca-te na posição de servo. Amém. Eu quero dizer uma palavra para vocês nesta noite. Deixa eu ser profeta de Deus para vocês nesta noite. Diante de uma geração hipócrita, diante de uma geração imunda que estamos vivendo, Deus vai fazer separação entre o trigo e o joio.
O joio pode até crescer junto com o trigo, pode até crescer, mas no último dia o Senhor vai fazer a colheita. E fica essa palavra aqui para cada um de vocês nesta noite, meu Deus. Aleluia, Jesus. Eita,